Esse é o Papo com o Igov, um podcast que fala sobre inovação, setor público e outras coisas mais. É o primeiro episódio, olha só que surpresa. E já no primeiro episódio nós estamos on the road, aqui na casa do Iris Lab, um lugar que eu gosto muito, que me inspira e é também um prazer, dá um orgulho alheio de poder acompanhar essa trajetória e ter participado ali nos primeiros passos, quando estava nascendo. E nesse episódio, que é o primeiro, nós vamos contar um pouco dessa trajetória do Iris Lab e o que nos trouxe de volta até aqui depois desses longos 2 anos. E estamos passando por um momento difícil de pandemia no Brasil e mundo. E nós vamos, nessa hora de conversa aqui, falar sobre os episódios de inovação que construímos juntos e que vocês realizaram também com as próprias pernas. Então eu estou aqui com Eu sou a Gabriela Tamura, diretora da Igov também, voltando aqui para a casa do Iris, vendo o quanto vocês já construíram nesses 2 anos de existência. Estou muito feliz. Obrigada. E eu vou pedir para minha amiga e parceira de trabalho que se apresente também, por favor. Obrigada, André. Obrigada, Gabi. Bom, eu sou a Jéssica Moreira, eu coordeno o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. Para a gente é um grande prazer receber novamente a Igov aqui no nosso estado, esse nosso parceiro que tem nos acompanhado desde o nosso nascimento, né? E aí ao longo dessa trajetória de 2 anos e meio. Então, estamos extremamente entusiasmados com a presença de vocês aqui durante essa semana. E também uma autoridade num tema muito comum nos ambientes de inovação, que está aqui, que também é do Iris, a Bel Ferreira Lima. Era Isabel, virou Bel mesmo. Simplificou. Autoridade, hein, André? Que responsa. Super feliz de estar aqui nesse bate-papo com a Igov, com a Jéssica. Atualmente eu coordeno aí algumas frentes no Iris de linguagem simples, né? Um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 2 anos, e experiência do usuário. Ah, que bom. Eu estou muito animado mesmo, né? Porque a gente pensa algumas coisas e quase que espontaneamente, junto com o nosso outro parceiro que está aqui por trás das câmeras, o Marquinhos está aí ralando para fazer isso acontecer de uma forma que vocês curtam acompanhar. E falando de inovação, entrar direto no tema, porque isso se conecta um pouco com essa trajetória e com essa nossa volta aqui. Ao longo desses últimos... Eu vou estender um pouco essa régua, né? Últimos 7 anos, que é quando a gente oficializou a Igov, esse movimento de inovação no setor público, ele se ampliou e expandiu-se os limites do que antes se entendia como inovação, que era vinculado a uma área tecnológica, que ela é importante, mas não exatamente deve ser só isso. E muitos governos, nas 3 esferas de poderes, passaram a olhar para essa agenda de forma diferente. Temos aí as últimas 7 edições da Semana de Inovação no Setor Público, do Governo Federal, da Escola de Administração, e quase que automaticamente com essa agenda começam a aparecer esses espaços dentro das instituições, alguns próximos de áreas que já são tradicionais, outros mais afastados, mas que são espaços em que essa agenda pode florescer, aprendendo, construindo, entregando resultados. E acho que o Iris aparece nesse movimento. Convencionou-se chamar esses espaços de laboratórios de inovação, na medida geral, existem unidades, né? Mas o laboratório de inovação é algo que hoje é uma realidade. E é muito legal ver como a curva de aprendizado foi rápido e especialmente como alguns, que é o caso do Iris, se destacam profundamente. Então, há 2 anos atrás, quando estávamos aqui nesse espaço antes, né, um dia antes da reforma, nós acho que ajudamos a organizar um pouco a casa para que vocês pudessem caminhar com as próprias pernas. E eu queria saber, Jéssica, como foi esse dia antes e esse nascimento mesmo do Iris, as dificuldades iniciais, como é que vocês lidaram com esse desafio profissional dentro de uma instituição pública que também tem as suas particularidades?
Excelente, André. Assim, já era uma visão do governador Camilo Santana, né, e já era uma missão dada que os secretários, as secretárias precisavam trabalhar para acelerar a transformação digital do governo e que a gente também elevasse a nossa maturidade analítica para conseguir, né, utilizar dados para melhores decisões. Sobretudo olhando quem mais precisa, olhando a população vulnerável. Então, na época, o Elcio era o nosso secretário-chefe da Casa Civil, e ele foi uma liderança, sempre foi uma liderança muito inovadora, muito arrojada, e já tinha, então, digamos, um espaço muito favorável para que a gente viesse com a possibilidade de ter um laboratório de inovação, e um laboratório de inovação como é o IRIS, né? Então, a gente já nasceu muito próximo do governador, a gente já nasceu com uma pauta muito estratégica, olhando para todo o governo, já havia esse entendimento da importância da inovação no setor público, né? E, sem dúvida nenhuma, a escolha que a gente fez em trazer a Let's Gov, em criar esse momento colaborativo, participativo, transversal, foi então um envolvimento, né, onde a gente reuniu 50 pessoas de instituições, de órgãos do governo diferentes, e a gente pensou, idealizou, né, o como juntos. Saudades. Sem dúvida nenhuma, naquela época a gente tinha muitas incertezas já, porque há aí um movimento empreendedor dentro do governo de criar uma estrutura como um laboratório de inovação. A gente, no caso, teve muita sorte, porque pessoas incríveis acreditaram nessa empreitada logo de início. A Isabel é uma delas, que foi aí uma das primeiras a toparem, adentrar, né, nesse universo junto com a gente. O professor José Macedo também, nosso cientista-chefe da transformação digital, que já tinha feito um trabalho brilhante na segurança pública, veio conosco. Mas, sem dúvida nenhuma, quando vem a pandemia, veio primeiro aquele susto, né? Porque e agora? A gente estava ainda naquele movimento de vamos ver no que vai dar isso aqui, vamos escolher com calma nossos projetos, e quando vem a pandemia viramos todos saúde. Então teve uma máxima forte para um laboratório de inovação, que foi um entendimento rápido da equipe que existia na época, que precisávamos contribuir com aquele momento. E o laboratório entrou na linha de frente, né, num combate à pandemia, com projetos estratégicos, com missões estratégicas, e conseguimos aí, sem dúvida nenhuma, contribuir com esse momento, né? Tivemos alguns reconhecimentos nacionais por esses projetos, mas houve muita dedicação e um entendimento que nós não poderíamos desperdiçar uma crise para mostrar o poder, o potencial de um laboratório de inovação. Eu acho que vocês aproveitaram isso muito bem. Eu lembro até que, à época, a gente estava construindo um evento online, né? O mundo inteiro fazendo eventos online, que era Inovação a Serviço. E a gente trouxe grandes nomes de laboratórios que já estavam estruturados há anos. E aí, quando eu falei com a Jazz, o que vocês estão fazendo? Ela mostrou o projeto, eu falei, gente, vocês têm que estar do lado de quem está fazendo coisa grande. A gente levou vocês para Inovação a Serviço, que foi um evento assim que a gente conseguiu trazer realmente o Eduardo Leite, que era o governador, o Luciano Huck, um pessoal mesmo de Genova, que já estava há anos na estrada. E eu fiquei muito orgulhosa assim, que em poucos meses de existência vocês já estavam com um projeto tão robusto, né? Conseguiram se firmar, conseguiram estabelecer um lugar de absoluta importância, e a Jazz traz aqui o início, como foi de forma colaborativa. Eu acho que, olhando para trás um pouco agora, 2 anos e meio, dá para olhar um pouquinho já para a história. Um fator chave do sucesso de vocês foi ter construído de forma colaborativa tudo isso, porque ficou claro desde o início para que vocês existiam. Vocês conseguiram derrubar muitas barreiras que a princípio pareciam barreiras, depois foram grandes portas de entrada para vocês em vários lugares, e eu acho que isso foi fundamental, né? Ter começado assim para chegar onde vocês chegaram. Parabéns, dá um orgulho mesmo, porque você citou esse episódio que nos colocou uma pauta comum, que foi a crise da pandemia, mas nem todo mundo tomou a frente disso, né? Nem todos os laboratórios. Nós observamos um movimento
de algumas instituições indo correr bater na porta do laboratório porque se sentiam perdidos, né? E agora o que eu faço? Talvez aqueles, entre aspas, maluquinhos lá do laboratório consigam revelar algo de importante. E os cases estão aí, essa validade no sentido de... Hoje vocês abrem portas para outros que estão começando, em curto período de tempo. A gente sabe que tempos no setor público importam muito, né? Tem ali janelas que ancoram algumas decisões, mas o que vocês fizeram, acho que dificilmente vai ser... não vai dar para desver, né? E, André, só pegando um ganchinho ainda, falando dessa questão da saúde, né? Da crise da saúde, da emergência que a gente tinha naquele momento, a gente até brincava, né, Jéssica? Rasgamos a pauta nesse sentido, né? De voltarmos os nossos esforços, nossas expertises para apoiar ali a área da saúde e o governo como um todo. E da crise, então, floresceu uma das expertises do IRIS, que é a linguagem simples. Foi um excelente momento exploratório da linguagem simples, né? Eram os primeiros projetos em que a gente mergulhou com a técnica de comunicação da linguagem simples dentro da construção de um chatbot, de um atendimento virtual da área da saúde. Então, eu e Jéssica, lembro trabalhando, né, freneticamente nos fluxos conversacionais, arquitetando melhor essa informação, né, trazendo para a realidade do usuário um vocabulário que ele pudesse entender. Era um momento de chegada da Covid-19, pouco se conhecia, né, todos aqueles sintomas que muitas vezes traziam termos técnicos da área da saúde. E a gente, com a área da saúde, né, a Secretaria da Saúde, os técnicos todos, reelaborando aquele fluxo, trazendo um novo vocabulário que fosse compreendido pela população. Então, foi um momento muito, muito interessante assim, para essa área do laboratório em específico, né, porque foi um momento que a gente pôde avançar no amadurecimento dessa técnica aqui dentro, né? Então, foi um momento de exercício muito grande, um esforço enorme. E a gente amadureceu, sei lá, em 2 meses, o que a gente amadureceria em 1 ano, talvez, né? Porque mergulhamos em estudos, em pesquisas, né? E fazendo mesmo o fluxo e validando esse fluxo com a área da saúde. Então, foi um trabalho bem intenso que certamente teve também esse ganho, né? Queria só fazer esse complemento. Sim. Aí que achei. Quer ir, Gabi? Não, eu ia falar que além da linguagem simples para fora, que vocês fizeram muito bem nesse projeto com saúde, vocês construíram coisas também, a gente construiu coisas junto, que foi inovação de A a Z em linguagem simples, que eu acho que foi poderoso, foi simples. Eu lembro que em uma ligação de 15 minutos eu falei com a Jess, vamos fazer? Tô com uma ideia aí, vamos fazer, a gente fez. Vamos fazer. E eu acho que é uma das grandes habilidades do laboratório de vocês também. Eu acho que na pessoa da Jéssica também é uma pessoa que inspira querer estar junto, querer fazer parceria. Então, vocês fazem parceria de um jeito muito simples. E não só para esse projeto, mas para todos os outros, eu acho que é um fator-chave de vocês também, de sucesso, né? Conseguir fazer parceria simples, fazer acontecer, sem complicação e entregar valor. Esse, no caso do Inovação de AZ, é um valor mais para governo internamente, disseminação da cultura, mas em todas as outras frentes também, né? Sim, achei interessante comentar de um tipo de técnica específica que surgem dentro desses espaços. Vamos falar aqui, design thinking de maneira geral, a linguagem simples, métodos ágeis, insights comportamentais, são técnicas de trabalho, eu diria, para governos, que às vezes numa rotina tradicional esse espaço não existe, né? Mesmo saúde é urgente que se comunique de uma maneira mais clara, sem termos técnicos, para que todas as pessoas possam entender, mas lá dentro da Secretaria da Saúde, talvez, com todas as inovações que eles já entregam, com tudo que fazem, não consegue parar para olhar para isso. E por premissa, o IRIS é o lugar que deve parar para olhar para esses elementos que faltam. A Gabriela citou... Gabriela, é difícil de chamar de Gabriela, né? A Gabi citou essa perspectiva das parcerias e ao longo desses anos eu queria que vocês citassem mesmo, né? Porque é importante. Como foi esse relacionamento com outras instituições, tanto de governo, do próprio governo, outras esferas, judiciário, terceiro setor, que é importante também, que tem também as suas iniciativas, e empresas privadas, como é o nosso caso. Às vezes tem gente que acha que a gente é ONG ou governo, mas nós somos
é uma empresa. Então, comenta um pouquinho, Jess, como foi essas andanças aí, mundo, sei lá, para o Íris, né, para a força do Íris. André, é excelente esse ponto, porque eu acho que houve aí uma evolução também dos jeitos de fazer as coisas no governo, né? Quando você trabalha com inovação, um comportamento organizacional que é fundamental é essa abertura, essa expansão, esse trabalho com fornecedores, com clientes. Então, a organização, ela busca parceiros para aprender e para melhorar seus processos, seus produtos, seus serviços. Então, esse entendimento a gente teve desde o início, né, de que trabalhar com inovação é trabalhar em rede. Então, é fácil, Gabi, porque a gente sabe que tem um outro potencial do outro lado e que ele, somado a um outro potencial que nós temos, ele pode dar um projeto incrível, uma entrega para a sociedade incrível, para a gestão incrível. Então, esse trabalho em rede, seja com a iniciativa privada, seja com terceiro setor, seja com outras secretarias do governo, ou então com outras esferas, outras administrações do setor público, né? Citando aqui alguns que estiveram com a gente desde o início, assim, a Elo Group teve com a gente desde o início, a Fundação Lehman teve com a gente desde o início, Instituto Humanize, Brava, República.org, são exemplos de organizações do terceiro setor que investem em projetos de inovação no setor público na pauta de gestão de pessoas. Posso citar também vocês que estão com a gente desde o início, claro, né? O preferido. E aí é fácil porque, poxa, faz muito sentido que a gente continue esse relacionamento duradouro. Imagina se a gente tivesse aqui um trato só de fornecedor e de contratante. Não faz sentido porque nós temos muitas potencialidades, né? A gente tem muito ganho nesse relacionamento para ambos os lados. Então, assim, o Íris não entrega nada que não seja junto, pelo menos, com mais 6, 7 outras instituições. Estou aqui parafraseando até uma secretária de Sobral, inspiradora, que por acaso é a irmã da Isabel, é a Marília, que falou isso uma vez, que é esse trabalho multidisciplinar. Ela disse, não tem um projeto da secretaria que a gente não envolva outras 7 secretarias. E faz sentido, André, porque a gente está tratando de problema complexo. Problema complexo no setor público não se resolve sozinho, não se resolve olhando para a sua própria mesa, se resolve num movimento de expansão, se resolve se aproximando do cidadão. Vocês deixaram um aprendizado aqui gigantesco no dia 1, que foi o laboratório não é aqui. Né? O laboratório é na rua, o laboratório está nas outras secretarias, está nos outros servidores, está nas outras competências. Então, a gente precisa fazer esse movimento de sair da nossa mesa, de sair do nosso laboratório e se conectar, trabalhar em rede. Boa. Não, mas assim, né? Falando parece que está tudo lindo, né? Não, mas vocês são maravilhosos, vocês são perfeitos, vocês não precisam da gente. O que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente veio para cá de novo, assim? Como é que foi aquela conversa? Queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu falando, né? Eu vou ficar falando dos problemas de vocês. Mas 2 anos e meio de laboratório, fizeram coisas maravilhosas. O que trouxe o IGOV aqui de novo, Jess? É muito bom. E aqui eu vou passar a bola para a Isabel, porque talvez ela tenha sido a maior estimuladora que isso precisava ser feito nos últimos meses. O laboratório, ele é um experimento. O próprio laboratório, ele é um experimento. Então, lá em 2019, quando vocês vieram e ajudaram a gente a criar o Íris, a gente tinha um modelo a ser seguido e esse modelo foi sendo testado e a gente foi se modelando com outros fatores, outras intervenções, outros acontecimentos. Fala pivotando. Uma palavra mais experimentando o próprio laboratório. E isso faz muito sentido, porque o laboratório é um organismo vivo, né? Com pessoas incríveis que estão aprendendo. O laboratório é uma escola, a gente está aprendendo. É um aprendizado diário, né? Aqui no Íris tem isso. As pessoas estão aprendendo, de fato, diariamente, né? Sempre coisas novas e a gente faz coisas novas também e se descobre fazendo coisas novas.
Lifelong learning. Tô usando, Elas você viu? estão falando isso para justificar porque elas não queriam padronizar nada. É tudo novo, é tudo vivo. Gabriela não veio para cá padronizar nada. Não, isso tem os seus benefícios, Gabi, mas também tem aí seus pontos negativos, porque hoje nós somos quase 100 pessoas envolvidos, direto ou indiretamente, trabalhando nos projetos do laboratório, né? Temos aí bolsistas, temos aí servidores, pesquisadores, professores. Então, a academia e o governo juntos, né, através do programa Cientista-Chefe, trabalhando juntos para resolver problemas complexos, junto com um órgão demandante. Então, isso aí foi exigindo, né, para a gente que a gente parasse, que a gente precisava parar e rever os nossos processos, ou os não processos, e começar a arrumar a casa, né? Então, acho que tem um pouco isso. Nesse terceiro ano do Laboratório Íris, a gente quer muito consolidar alguns conhecimentos, fazer uma melhor gestão desses projetos. Aí eu passo já aqui a bola para a Bel, que vem estruturando uma nova área. A gente quer muito entregar mais, melhor, porém melhor e mais, assim. Acredito que se a gente conseguir se reorganizar melhor, organizar melhor os nossos processos, e vocês ajudaram a gente nesses últimos 2 dias com uma maestria incrível, porque não faz de um assunto que pode ser chato algo divertido, né? Acredito que a partir dessa oficina a gente vai, agora com a metodologia também, a gente vai conseguir melhorar não só os processos que a gente trabalhou nesses 2 dias de oficina, mas fica um conhecimento no laboratório para a gente trabalhar novos processos. E eu queria que a Bel aí também contribuísse com essa resposta, porque ela, sem dúvida nenhuma, foi a coordenadora de linguagem simples, agora coordenadora de uma área maior de experiência do usuário, vai poder também falar um pouco mais sobre isso. Pois então, pegando esse gancho da Jéssica e falando da pertinência dessa oficina e do momento em que ela chega, né, para focar, por exemplo, em um processo que a gente mapeou, né, que foi o processo de redesign de serviços públicos. A gente, no laboratório, já trabalha com a experiência do usuário, né, desde o ano passado. Temos uma frente de experiência com pesquisadores, né, e pessoas que trabalham com isso, designers, né. E esse ano a gente está fundindo, digamos assim, com a área de linguagem simples, o que vai dar uma potência grande para essa área, né? E a gente vai agregar, então, nessa frente que a gente já tinha, todo esse conhecimento da linguagem, né? E criar, então, esse processo. E aí esse olhar novamente para esse desenho, do redesenho, né? Do design de serviços, foi super importante para a gente fazer, então, uma coisa agora mais ampla, né? Agregando experiência do usuário, linguagem simples, né? Usabilidade, que são expertises que a gente já trabalhava aqui no Íris, e agora a gente está avançando nesse núcleo, né? Expandindo esse núcleo, estruturando mais ainda esse núcleo que já existia. Então, foi uma atividade em que a equipe se engajou fortemente, né? Conseguimos enxergar ali aquele processo e já propor aquele desenho. E foi também interessante como a gente ficou com o mapa da mina ali, né? Vocês deixaram orientações também para a gente prosseguir nesse caminho, nesse processo que enfim, não tem fim, né, quase, né? Ele é contínuo, essas melhorias e aperfeiçoamentos dos processos são contínuas a cada vez que surgem necessidades diferentes, né, ou oportunidades de agregar, né, como a gente enxergou agora nessa fusão da linguagem simples. Então, expandir ainda mais à frente, só que baseado num bom planejamento, num processo bem desenhado, bem estruturado, embasado metodologicamente. Isso certamente vai fazer com que a gente ganhe agilidade, né, e melhorias também na execução desses projetos que estão caminhando já e nos novos que virão. Boa. E também
Não, só ia fechar a Detox. Então, a oficina que elas estão falando é a Detox, que é a nossa oficina de desburocratização de processos. E antes da oficina, a gente também se reuniu 3 vezes, né? Foram 6 horas. Toda quarta-feira de manhã, das 10 ao meio-dia, a gente estava lá em videocall. Acho que foram momentos que a gente conseguiu reolhar a carta de serviços, redefinir as áreas estratégicas do Íris, olhar para dentro mesmo, né? Definir os processos que a gente ia trabalhar. E aí, na oficina, ficou muito fácil de trabalhar, porque a gente já estava com tudo isso alinhado. Além do redesign de serviços, a gente olhou para o processo de gerenciamento de projetos, para o de criação de oficinas e para o de produtos de dados. Então, eu acho que com tudo isso padronizado, mas, obviamente, com a abertura que vocês precisam, vai ficar simples fazer os projetos, não que vai ficar fácil. Mas vocês não vão precisar parar toda hora para lembrar como é que faz, o que às vezes esquece de uma coisa, esquece de outra, agora vocês vão ficar mais seguros para gastar energia naquilo que precisa gastar, né? Isso. Eu fiquei preocupado, uma hora você falou, deixamos o mapa da mina, né? Calma, não deixamos um campo minado aqui para vocês pisarem. E nós temos dito ao longo de muitos processos que a gente atua, que se organizar direitinho todo mundo inova. Sabe, uma coisa assim, ajuda a diminuir um pouco a ansiedade, porque as oportunidades ou a eventual carga de trabalho, quando falamos de inovação no setor público, inovar é resolver desafios. E sabe quando você convida alguém para ir na sua casa e está uma bagunça, você se sente mal? Mas aí o convidado fala, nossa, isso aqui está maravilhoso, você está fazendo coisas legais, mas você precisa, em algum momento, não, eu preciso aqui dar um jeito para poder servir melhor aquilo que o meu convidado ou aquele que eu oferto meus serviços. E esse é um trabalho que ele tem as suas inflexões, as suas convergências e divergências, e vocês estão fazendo uma jornada, e aqui sabemos que de 4 em 4 anos tudo pode mudar de uma hora para outra, mas essa jornada que vocês percorreram, e é muito legal poder ter acompanhado isso, como cronologicamente falando, ela é extremamente sólida. Então, como eu falei, é algo que vai ficar, não quero parecer trágico, vai ficar mesmo que acabe, sabe, uma coisa assim? Mas ninguém vai deixar acabar também, eu acho. Não dá para desfazer todo esse aprendizado que, na prática, executa-se o que é necessário para o trabalho de qualquer humano hoje. Aprender enquanto está fazendo. As mudanças são muito rápidas. Surge algo novo que não existia ontem, você não tem que aprender a fazer isso. E não dá para parar e ir aprender. Não, você vai ter que incorporar isso na sua rotina. A nossa proposta de trabalho, ela faz com que, na medida do máximo possível, vocês consigam, trabalhem desse jeito. É mais legal, é mais divertido, e os resultados vêm. Então, é uma alegria enorme, assim, poder estar aqui. Eu acho que o Íris, ele também, eles têm muito essa máxima, né? O laboratório não é aqui, então o Íris, ele tá ficando na Secretaria da Fazenda, ele tá ficando na Secretaria da Saúde, tá ficando na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, tá ficando na Justiça Federal do Ceará, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? Assim, ele tá ficando no Ceará inteiro, então a visão, né? O que a gente tem aqui estampado nas paredes, né? Que é inovar, transformar, inspirar, a gente está conseguindo migrar desse espaço dentro da Casa Civil para essas secretarias. Eu acho que essa é a maior missão, né? Por isso que a gente tem esse desejo tão grande de ir migrando isso para... Acaba respingando em outros estados, que eu já ouvi falar que vocês fizeram coisa lá em Santa Catarina também, em outros lugares. Unidos, abraço para a Luana. E no Tribunal de Contas de Santa Catarina, exato. Josiane, uma empreendedora, uma liderança enorme da linguagem simples, já é uma referência lá. Os tribunais têm feito um super trabalho. Encontrar essas pessoas no caminho fazem toda a diferença para entregar a inovação do setor público, sabe? A gente tem que ir junto mesmo. Essa rede nacional, ela é muito poderosa, de pessoas que estão com desejo de resolver problemas, de resolver desafios, de entregar inovação, de entregar valor público. É um movimento, né? Precisa de engajamento e você abraçar. É uma causa, né? É uma causa. Não é ninguém que pega o nosso trabalho. Eu acho que a gente trabalha muito bem junto. É fácil trabalhar com vocês porque a gente está dentro das mesmas premissas. O IGOV tem as 3 premissas e a que veio depois, que é empoderar
iluminar e aproximar, e aí depois veio o desapegar, que foi um pouco que a gente fez com a gente. Não, eles já estão, agora eles vão fazer lá no Ceará, a gente vai para outro lugar. Porque não, a gente faz coisas muito parecidas e vocês às vezes fazem coisa que, né, teve o caso da Justiça Federal do Ceará, eles precisavam muito de alguma coisa, eles não podiam pagar, eu falei, cara, tá o Íris aí do lado, Doutor façam Leonardo, com o Íris. um abraço. Nossa, Então, a gente desapega nesse sentido porque tem tanto trabalho, eu acho que vocês têm a mesma mentalidade, é por isso que ecoa tanto, né? Tem tanto trabalho para fazer, vamos ficar... Sim. Nossa, o Querer Brasil, fazer sozinho, não gente, problema não falta nesse país. Vamos lá resolver. E aí eu acho essas que células ficam, que nem tu disse. você se unir, se reunir, né? Isso traz uma potência enorme para os trabalhos, eles realmente podem acontecer, né? Gente, Meu Deus, né? passou. Papo legal, né? Queria agradecer muito. Foi ótimo vocês nos receberem aqui, né? Porque não é a gente que está recebendo. Isso, né? O primeiro episódio nós já invadimos aqui. A gente começou muito bem. Se o primeiro começou com vocês, a gente vai ter Sim, sorte. é o laboratório Top of Mind. Eu falei várias palavras bonitas. Podcast é um Depois negócio tem a moderno, tradução. então é... Moderno, não, é antigo já. E aí, para finalizar, eu gostaria que cada um desse um conselho no nosso quadro Se Conselho Fosse Se Bom. conselho fosse bom, eu quero ouvir alguma coisa aí de Vocês vocês. querem dar algum conselho para quem está inovando e transformando o setor público? Quem tá lá no laboratório, difícil, aquelas muro das lamentações. Nossa, eu poderia dizer alguns, assim. Não tem nada formado, mas assim, não vá junto, ou não vá sozinho, só vá em bando, vá junto. Acho que é muito mais difícil quando são muitas barreiras para inovar no setor público, né? São muitas mesmo, assim. E você tem que cuidar de você também, emocionalmente, falando. Então, o que eu posso dizer é, contamine outras pessoas e coloque todo mundo na mesma visão. E siga junto, sabe? Sozinho, a gente pode até ir mais rápido. E aqui já é uma frase formada, que eu já falei algumas vezes aqui no laboratório. Sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas mais longe a gente só vai se for junto, unido. Então, é muito poderoso quando a gente age em movimento mesmo, em bando. É isso que eu diria. É como o sonho, né? Eu não vou recordar quem falou e como é que é a expressão, mas é a história do sonho sonhado junto, né? O sonho sonhado junto se torna realidade. Então, acho que o Íris foi muito disso, de sonhos, né? Com muito pé na realidade, né? Era um sonho, poliana, né? Muita realidade junto. Mas um sonho, fé, né? Eu acho que eu deixaria, se o conselho fosse bom, é isso, né? Se o conselho fosse bom, fé na instituição pública, sabe? Falta às vezes. Então, acreditar no poder da instituição pública, do público, sabe? É isso que eu deixaria. Eu até, falando assim, agora eu fiquei inspirada, queria também... gente, tem duas coisas que a gente não pode mais repetir no setor público, eu queria muito. Um mas sempre foi feito assim. Vamos fazer uma festa para fazer diferente, sabe? Olha que legal, se foi sempre assim, olha que incrível, vamos fazer diferente, né? Vamos inovar. E a outra é assim, mas já vi isso e não deu certo. Olha, vai com um monte de gente boa junto com você que vai dar certo. Então, essas duas também, vamos mudar aí essa mentalidade, vamos ter, como a Bel falou, fé, porque depende de nós. São pessoas que fazem o setor público. Essa ideia de máquina pública, isso foi algo inventado. São pessoas, somos nós. Quando fala cultura, parece que é um ser à parte. Não, é pessoa, né? Quem faz cultura é pessoa. É verdade. As tecnologias são excelentes instrumentos, né? Mas as pessoas são que comandam toda essa orquestra. Então... Você quer dar um conselho, André? Eu diria... se você quer mudar, fazer a diferença, inovar, não terceirize a responsabilidade e compartilha. Porque, claro, a gente só compartilha o que a gente tem. E quando a gente assume uma responsabilidade de que pode fazer a diferença, é que a gente consegue compartilhar. Cada um tem um papel. Nem todo mundo vai fazer tudo e sozinho e ao mesmo tempo. Assuma essa responsabilidade para fazer a diferença. Esse é o meu conselho e eu não vou cobrar dessa vez. O meu foi um insight que eu tive hoje de manhã, que eu falei, que legal, o Íris tirou um tempo para eles com a oficina Detox, né? E eu pensei,
Parece que os laboratórios são como as mães, né? Eu sou uma mãe agora de primeira viagem, tenho uma filhinha de 5 anos, comecei a poder cuidar de mim agora, né? Depois que ela já é uma pessoa. E eu vejo como é importante eu cuidar de mim, eu cuido muito melhor dela. Eu acho que isso também foi o Iris agora, né? O laboratório é como uma mãe, ele quer cuidar de todo mundo, fazer por todo mundo e não para olhar para si. Mas a gente, como mãe, está aprendendo o quanto é importante a gente ter esse autocuidado, né? Então... Sim, Também tenho 2, viu, Gabi? Dois, de 3 e um de 7. Não, é mais punk ainda. E eu acho que algumas dicas que a gente deu para vocês ali como recomendações pós-oficina podem ser boas para todo mundo, né? Tirar um dia da semana para olhar para si. Em vez de fazer uma reunião por dia sobre vários projetos diferentes, fazer uma reunião na semana, no início da semana, uma reunião rápida sobre todos os projetos. Então, são formas da gente manter a nossa saúde mental melhor, manter o nosso corpo funcional, aqui no caso de uma instituição também, funcionando de um jeito mais ágil, né? Parar para olhar para si. Qualquer coisa, chamem a babá, o Igov, pode ajudar em alguns momentos. Nani, bem quando estiverem muito cansados. Obrigado mesmo. Marquinhos, obrigado, viu? Esse primeiro episódio aí. Obrigada, Marquinhos. Vamos ver como serão os próximos capítulos. Foi um prazer bater papo com vocês. Delícia, de coisas não que vão, a gente gosta. Não vão, fiquem. Vamos passar mais umas 3 horas aqui, eu acho que... Conversando. Trânsito no Brasil tem o pessoal ficar ouvindo, né? Como tem assunto, né? Quando a gente começa a falar de inovação, dá vontade de... Mas aí Não temos parar, que seguir de não parar. na agenda, né? Que bom. Obrigada. Obrigada, Obrigadíssima, gente. Foi gente. demais. Vamos ver se der certo. Vamos publicar isso nas plataformas aí de podcasts e também vai ser no YouTube. É isso mesmo? É isso mesmo, no YouTube também. Sensacional. Deem os feedbacks, tá? Isso é importante para nós. Curte, né? Foi Compartilha. mais uma iniciativa aí nossa para 2022, um ano importante para nós. Valeu.